Olá, meus amigos, boa noite. Hoje nós vamos sair um pouquinho da sequência de aulas do nosso curso de catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica. Já estamos aí nesse curso há algum tempo. E hoje nós temos a presença ilustre, o meu grande amigo Maicon, né? Engenheiro, professor, né? Que vai dar hoje para nós uma formação voltada à história da arte sacra, à história da Igreja, né? Vai nos contar um pouquinho como funciona essa questão da beleza, né? Estética dentro da história da Igreja. Então, sem mais delongas, né, Maicon? Se você quiser se apresentar, aí você já pode começar. Quero agradecer, viu, Maicon, a sua disponibilidade. Isso aqui está acontecendo pelo fato de eu ter participado lá da sua palestra, né, presencialmente, e fiquei encantado assim com a sua explicação muito clara, muito direta, e eu creio que essa questão da estética, né, dentro do catecismo é importante, porque aguça a nossa inteligência para a beleza. Né? A nossa Uhum. inteligência ela visa a verdade, a nossa vontade visa o bem, mas a inteligência e a vontade juntas visam também a beleza. Né? E a beleza é o primeiro destaque da realidade. Quando Deus quer falar conosco, geralmente ele chama primeiro a nossa atenção pela beleza. Né? Ou como diz Aristóteles, e depois Santo Tomás vai confirmar, a busca pela verdade se inicia com espanto, com maravilhamento. Né? E o que não é o maravilhamento do que não a nossa experiência com a beleza. Tá joia? Então, de novo, muito obrigado. A palavra é sua. Eu vou deixar o meu microfone no mudo. Na medida que alguém quiser fazer a pergunta, a gente faz aquele mesmo esqueminha. Tem uma mãozinha aí que aparece, Maicon. Você vai ver quando alguém quiser Beleza. fazer a pergunta, ou se você preferir, a gente pode deixar para o final. Tá joia? Como quiser. Se preferir perguntar na Ah, hora também, fique à vontade. então, beleza. A palavra é sua, meu amigo. Muito bem. Fique à Muito vontade. obrigado. Muito obrigado, meu amigo Varela, pelo convite, né, de estar aqui falando um pouquinho com vocês. É claro que o assunto é muito extenso, nós vamos dividir em duas partes, né? E teriam muito mais partes para serem ditas, mas o assunto é gigantesco, né? Mas eu tentei, assim, compilar o máximo possível de informação para que a gente possa adentrar nesse mistério, né, de história da igreja, de arte, arquitetura sacra, esse envolvimento, né, do porquê precisamos erigir igrejas, construir a beleza através da edificação igreja, né? Bom, como o Varela já apresentou, eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em arquitetura e patrimônio histórico, sou membro daqui da Diocese da Comissão de Patrimônio Histórico aqui, junto com alguns outros profissionais, colegas profissionais, e tenho essa atuação profissional na área da arquitetura sacra mesmo, com especialidade em projetos de arquitetura sacra. No final, eu vou deixar aí um nomezinho do Instagram, caso vocês tenham interesse de ver alguns projetos meus lá no perfil. Enfim, bom, para começar essa apresentação, vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar o tema, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vou compartilhar a minha tela, vou apresentar alguns slides para vocês, né? Puxa vida, eu acho que está desabilitado para mim por ser participante. Está no mudo, Varela. Peraí que não tem problema. Vou ver se eu consigo colocar você como. Peraí. Sons. Aqui, achei. Peraí. Beleza. Foi. Vê se você Beleza. consegue agora.
Pronto. Uhum. Pronto. Dá para ver aí? Beleza. Então, acompanha comigo aí nos slides, viu? Este é o tema que eu gosto de tratar, que é uma espécie até de slogan que eu criei aí. Quem sabe vire até um livro, se Deus quiser. Esse título que eu faço até como que fala? Fugiu o nome, assim, várias palestras nesse mesmo tema, né? Nessa pegada. A edificação das igrejas para a edificação das almas. Eu resumi em um único título aquilo que de fato importa para a edificação da igreja, né? Por que que precisamos ter igrejas, né? Para construir igrejas? Qual a necessidade disso? E basta apenas ser uma construção? Precisa ter o quê? O que que importa, né, para a edificação da igreja, de fato, né? Então, resumidamente, num único título que a gente vai meio que desmembrar ao longo dessa pequena conversa, é a edificação das almas, certo? E aí começamos com um pequeno resumo da história da arte, os principais períodos da história da arte, né? Começamos o período da arte através da história. Onde começou a história, né? Que a gente vê aí nos livros, a gente aprende no colégio e tudo mais. Onde começou a história? Nesse primeiro período aqui, a pré-história e a história, ela é demarcada pela escrita, né? Então, a pré-história, logicamente, ela vai ser anterior à escrita e às artes rupestres. A arte rupestre são aquelas inscrições em cavernas, né? Que aqueles os evolucionistas costumam dizer que os primatas, né? Os primeiros humanos aí é, não evoluídos, né? Mas nós sabemos que essa arte rupestre poderiam ser outro tipo de apresentação, né? Mas, resumindo, são as artes nas cavernas, essa arte rudimentar, na, primacial, né? Primitiva. Depois, nós temos aí o desenvolvimento das cidades, né? Pela Mesopotâmia, e a arte egípcia, né? Um dos conceitos os principais conceitos, né, de arte egípcia, ela tem essas denominações aí. Ela não tem muito esse conceito de beleza. Ela não quer visar a beleza, né? Tanto é que aqui começa a parte os cânones, né, as regras de desenho de arte começa aqui já na era egípcia, mas de uma forma não bela, de uma forma não realista, né? Eles visam aqui mais o que é para ser mostrado. Tanto é que, se vocês repararem as pinturas egípcias e esculturas, elas são o quê? O corpo é de frente e a cabeça é de lado. E as mãos são o quê? As mãos são assim também, ó, né? Às vezes de braço aberto, com as palmas da mão à vista. Isso quer dizer o quê? Que eles priorizavam a visão da maior área, né? Quando você enxerga um rosto, você enxerga maior parte do rosto de frente ou de lado? De lado você tem melhor visualização. Palma da mão, mesma coisa, né? Então eles não tinham muito esse conceito de beleza, mas aqui já começa um pouco de regras para se expressar artisticamente um conceito, né? E também a parte de arte tumular. Todas essas artes, essas histórias que eles contavam nas artes, era para expressar mais nos túmulos. E onde eram os túmulos deles? Nas pirâmides, né? Era o culto aos deuses, né? Era o culto à morte, de certa forma, né? As esculturas também, é uma escultura bem rudimentar, também no sentido artístico, justamente eles não terem esse conceito de beleza, eles já faziam
as esculturas presas à parede e não tinha esse volume, né, lateral que a gente vê nas artes, nas esculturas mais realistas, por exemplo, né? Então, por isso que o sarcófago, né, aquele caixão egípcio, ele é como se fosse uma escultura. As esculturas eram basicamente como o caixão dele, o sarcófago, né? Era só a aparência da frente. Para trás é como se fosse um sólido, pronto. Essa era a escultura egípcia. Depois começamos com a arte grega, né? A difusão do Império Grego, da filosofia, a importância, né, do saber, do intelecto e tudo mais, já começa aqui a ser difundida na parte grega. Pode falar, Varela, por favor. Ô, Michael, desculpa te incomodar aí, te atrapalhar, De mas parece forma que não está alguma. passando os slides, né? Não? Não, tá só uma tela fixa do seu computador. Não sei se para os outros está dessa forma. Como está aí? Eu tô na. Como está aí? Tudo marrom? É? Não, tá apenas o interior de uma igreja. Isso, para mim Primeiro também tá slide só. também. Que isso, eu já passei alguns. Uai, Então, peraí, deixa eu voltar e vou sair e entrar novamente. Vamos ver. tudo bem. Vejamos. Como está aí agora? Agora apareceu o título. Apareceu o título, né? Agora sim. Deixa eu mudar um slide e vamos ver. Mudou? Isso, agora está mudando. Minha cara Isso, feia agora aí? sim. Agora sim. Beleza, então. Agora parece que está correto. Então, estava mostrando aí, ó, pré-história, Isso, arte egípcia, com os conceitos, né? agora Relembrando sim. aí, sem conceito de beleza, arte tumular, arte para os deuses, o ângulo de maior visibilidade, os cânones de representação e as esculturas. E aí partimos do que a gente estava falando sobre a era da arte grega, né? E aqui nos gregos, como estávamos falando, já começa essa importância do intelecto. Aqui começa o desenvolvimento maior e expansão do império, das cidades, né? A ordem ética, a ordem da civilização através da ética, da moral, tudo começa a ser difundido com maior intelectualidade, né? E aqui na arte grega nós já vemos um realismo maior, o jogo de proporção através da arte, né? A perfeição e a beleza, elas são mais priorizadas no quesito de mostrar o que de fato é belo e o que não é, em cima da uma racionalidade, porque não é porque é belo e é belo por si só, né? Tem um raciocínio por trás disso, por isso também a proporção, aí, claro, juntando com a matemática egípcia, né, difundida pelos egípcios, isso vai tomando uma proporção maior. Um detalhe que essa racionalidade ela vai interferir diretamente na arte, na filosofia, porque o conceito de beleza, de racionalidade para essa arte grega, ela tem esse tríplice pensamento, essa tríplice racionalidade, a beleza, a verdade e a justiça. De forma que, para eles, os três andam sempre juntos. Algo só é belo se é verdadeiro e justo, algo só é verdadeiro se é belo e se é justo, e algo só é justo se é belo e verdadeiro, né? E aí depois, claro, Santo Tomás vai confirmar e aperfeiçoar isso na questão do verdadeiro, da integridade, da harmonia e da luminosidade, né? Depois, o homem como centro, eles viam que o homem ele tinha maior centralidade numa sociedade, aí aqui já é a parte civil, né? A sociedade, as construções
dos templos, por exemplo, já não eram feitas para os homens, eram feitos os templos para os deuses. Por isso aquelas proporções gigantes, porque os homens não entravam no templo. Só os deuses ocupavam, né? Na filosofia, no entendimento deles, só os deuses ocupavam os templos dedicados a eles. Então, por isso, eles criam que por eles terem, pelos deuses terem um poder divino tal, eles eram grandes, homens gigantes, né? Por isso aquelas esculturas todas lá, dentro do templo, daquela proporção enorme, né? E aí a arte grega ela é partida, né? Ela é particionada em três principais períodos: o período arcaico, o clássico e o helenístico. O helenístico, guardem essa informação, porque nós vamos descrever melhor quando chegar na parte da cristandade, né? Esses três períodos gregos, que têm essas principais características, né? Ela é difundida também na arte. Eu não tenho um slide aqui, mas depois posso mandar para o Varela, que esses três períodos eles são demarcados também na construção das edificações gregas, né? Por exemplo, o período arcaico, que é esse primeiro período da arte grega, ela é demarcada nos capitéis. Os capitéis é o quê? Aquela parte de cima de cada coluna, né? Se vocês se recordam lá na capelania, nós temos quatro colunas no altar, né? E lá na ponta da coluna, lá em cima, tem um capitel dourado. É aquela parte de cima da coluna é chamado capitel, né? E o capitel ele tinha um sentido na arte grega que denominava, demarcava esses períodos, né? E o período arcaico, por ele ser o primeiro e o primitivo ali, ele é um capitel mais simples, né? Que era o capitel jônico, que ele só era em volta da coluna e pronto, era simples, não tinha base a coluna, era já encostada no chão. O período clássico, ele já é o dórico, que são aquelas voltas, né, como se fosse um pergaminho, duas voltas, né, de cada lado, seria um pergaminho. E o período helenístico, ele é marcado aí pelo capitel coríntio, que aí já envolve as folhas de acanto. As folhas de acanto, ela tem uma finalidade, que é uma folha regional grega, lá daquela região da Grécia, que só existiam por lá, e aquilo era uma demarcação de, 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 de frutividade, ou algo nesse sentido, assim, porque só existia lá, tinha um certo perfume e tudo mais, eles usavam aquilo também para adornar os capitéis como uma forma de demonstrar a natureza, né? A fertilidade da natureza. E ali a criação do teatro, né? Não foram propriamente os gregos que criaram o teatro, eles aperfeiçoaram, evidentemente, mas aqui já existia essa criação do teatro na era grega. Depois, claro, a arte romana, nenhum período deste e da arquitetura, ela foi uma transição. Não teve um período assim, um ano que começou, um ano que acabou imediatamente. Sempre teve uma era em que os dois coabitavam até deixar um e partir para o outro, né, para outra era. Então a arte romana, ela pegou todo esse conceito de beleza, de proporção, de realismo, e de filosofia da arte grega e na forma grega de falar, na forma romana de falar, aperfeiçoou. Eles eram bem orgulhosos, difundiam melhor a virilidade do homem, né? Por isso aí começaram a criação dos gladiadores. Isso era o maior palco para demonstrar a beleza através do corpo, né? Por isso aí a maioria também dos, das esculturas gregas e romanas são nuas, né? Esculturas nuas, exceto as mulheres. As mulheres não já tinham alguma vestimenta, porque aí já tinha uma outra filosofia envolvida para o corpo.
para os homens ele era tão, o corpo ele era tão mais belo quanto mais viril. Por isso aí os gladiadores, né? E aí a difusão da engenharia, né? A praticidade, o desenvolvimento das engenharias, os arcos, né, já foram difundidos aqui. Eu vou mostrar aí para vocês também logo após alguns exemplos, né? E as basílicas romanas, que diferente dos conceitos do conceito que a gente conhece hoje de basílica e igreja cristã, a basílica romana ela funcionava como um fórum. Então, a basílica primitiva, original, ela não é cristã. Ela é uma basílica romana que funcionava como um lugar para reunir muitas pessoas para serem julgadas, para legislar. Era um fórum, né? E só nas cidades mais importantes que tinham basílica. Nem todas as cidades romanas existiam basílicas, né? Só nas mais importantes. E depois a arte paleocristã, que veio aí depois da arte romana, essa arte paleocristã, já é esse novo movimento, né? Esse novo cristão, né? Que aí já envolve o período catacumbário, que nós vamos ver alguns exemplos também, a parte de usar a arte para ensinar, para transmitir conhecimento, vemos a liberdade de culto dos cristãos, o uso da planta basílica para o templo cristão, para o culto, né, cristão, a representação daquilo que não se vê, isso se refere justamente às parábolas, né? Como representar uma parábola através da arte? Foi aqui na arte paleocristã que foi desenvolvida esse conceito, né? Aí houve a divisão, né, a divisão do Império Romano, o fim do Império Romano, e o surgimento e a imponência, né, do governo e também da cultura cristã. Muito bem. Nós vamos ver um exemplo dos templos, das construções mais à frente, né? E aí nós vamos interromper um pouquinho nessa questão da divisão da arte e vamos entender até essa arte paleocristã como que era antes dos cristãos, por exemplo. Como era antes de Cristo vir, né? Por isso que eu falei para vocês, guardem bem esse período helenístico, no finalzinho da cultura grega, do Império Grego, porque ele fez total diferença para a vinda de Cristo. Por quê? Deus, em sua infinita sabedoria, ele escolheu este período, que era um período, esse nome helenístico, ele demarca um período em que, principalmente logo após a nomeação, né, a entronização de Alexandre o Grande, imperador, né? Que aí foi o grande libertador, entre aspas, da cultura, porque ele não deixou livre, ele deixou livre as culturas de todos os lugares, podiam adentrar ao Império Grego e fazer a sua cultura como sua origem, por exemplo, né? Então houve essa liberdade maior de enculturação dentro do Império. E esse período proporcionou a entrada do cristianismo. Se não fosse essa entre aspas, liberdade, essa enculturação, essa maior facilidade, né, de declarar a cultura até dos povos conquistados pelo Império, seria quase que impossível a difusão da cultura cristã e da mensagem messiânica, né? E aí esse período helenístico, nós vamos ver como o seguinte, como que eram os judeus nessa época, né? Antes de Cristo vir, antes da cristandade, né? Antes do início da mensagem messiânica. Sabemos que para tentar aplacar, aí isso já é um reforço do catecismo, né? Para tentar aplacar a ira divina devido ao pecado original, Deus quis e deu normas e ordens para que se fizesse um sacrifício.
para que esse sacrifício, de modo imperfeito, tentasse aí, mesmo de forma limitada, apagar esse resquício, né? Essa pena do pecado original. E aí nós vemos lá no Antigo Testamento, né, no Deuteronômio, as normativas litúrgicas para como que se fizesse o sacrifício de sangue ou de vegetais para fazer esse culto a Deus, né? E aí este sacrifício era feito no templo de Jerusalém. Claro que na época de Cristo, aquele templo de Jerusalém já não era mais o templo original de Salomão. Ele já tinha sido derrubado por conta das invasões e tudo mais, e aquele templo existente lá era um templo construído por Herodes, de forma política para tentar agradar os judeus e ganhar assim um apoio dos judeus no império, né? E aí como era feito? Aí voltamos lá no Templo de Jerusalém mesmo. O próprio templo ele tinha suas repartições, né? Ele tinha o átrio das mulheres, porque as mulheres não podiam entrar no templo. Tinha o átrio dos homens, que já era no pátio coberto, mas também não tão totalmente dentro do templo assim. O pátio dos sacerdotes e o Santo dos Santos, que só os sumos sacerdotes podiam entrar. Então, no templo, ele já tinha essas repartições. Então, o povo e até os sacerdotes não viam o sacrifício acontecendo, de certa forma. Isso já foi uma evolução do sacrifício de Caim e Abel. Um detalhe até interessante, e aí podemos elencar depois lá na nossa liturgia cristã, que é, por que Deus preferiu o sacrifício de Abel e não de Caim? Por causa do sangue? Não necessariamente por causa do sangue. Foi ali algo mais, é, é, como que eu vou dizer? Algo exemplar do Cristo que viria depois. Mas a, a prioridade ali foi o quê? Abel ofereceu com o coração. Ele não foi orgulhoso. Ele ofereceu aquilo que tinha de melhor. Ou seja, o primeiro, né, o cordeiro primogênito, né? Foi imolado sem mancha, né? Lembram desse link lá na liturgia dada por Moisés? E o de Abel ele não se agradou. Por quê? Por causa dos vegetais? Não, porque os vegetais também eram oferecidos queimados depois pelo povo judeu. Então não foi simplesmente pelo vegetal, foi porque Abel ofereceu, Caim ofereceu sobras. Ele ofereceu aquilo que, não, tipo assim, não está me fazendo falta, vou dar para Deus. Isso é importante a gente linkar, porque nós podemos trazer isso hoje, e nós vamos comentar um pouquinho depois sobre a questão do primeiro mandamento sobre isso na vida da igreja, né? Então guardem isso, né? Então, voltando. E aí Deus teve sua preferência de como fazer, da matéria ser feita e da liturgia, as normativas de como deveriam ser feitas, né? Só que aí o que aconteceu? Com o crescimento dos judeus, da população e das cidades, o templo começou a ficar muito distante. E aí houve a necessidade de criar pontos para que se estudasse a palavra de Deus. E aí começaram a criação das sinagogas. As sinagogas, eles não eram mini templos, mas era uma casa de oração para onde ali se reuniam com mais frequência, devido à distância do templo, para fazer as suas orações e estudo da Torá, da palavra de Deus, né? E aí, uma vez ao ano, na Páscoa, eles iam ao templo para oferecer os seus sacrifícios, tá bom? E aí veio o culto cristão, com o período helenístico, né? E a mensagem messiânica sendo difundida por Jesus Cristo, vieram o culto cristão. Jesus morreu,
ressuscitou, deixou a sua ordem, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Este é o culto cristão. Então, nós vemos que Deus, o próprio Jesus, ele ordena os seus apóstolos. Dentre todos os seus discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, 12 dos seus discípulos, para serem os seus ministros, os seus apóstolos. E na última ceia, na Santa Ceia, ele ordena, ele dá o sacramento da ordem para os seus apóstolos, né? E ali na última ceia, além dele ordenar os seus apóstolos, ele também faz acontecer nas suas mãos o próprio sacrifício antecipado. Na Santa Ceia acontece a Santa Missa, o próprio sacrifício da cruz, de forma incruenta, nas suas mãos, nas suas santas e veneráveis mãos, como agora a bela tradução atual do missal romano, né, nos dá. Então, na Santa Ceia, ele consagra, ele segura o seu próprio corpo, né? Um detalhe que na ceia pascal, para os judeus, existiam quatro etapas, quatro partes desse sacrifício pascal. Em cada etapa era demarcada com um cálice, se bebia um cálice, né? Eu não lembro o nome de todos, de todos os outros, posso depois até mandar para vocês, não vou lembrar aqui agora, me desculpe por isso, mas no terceiro cálice foi onde Cristo ele antecipou o sacrifício, ele faz ali a consagração, ele institui o sacramento da Eucaristia. Então, quando ele termina de consagrar e dá aos seus discípulos, tomai todos e comei, ele se ausenta. Para o ritual judeu, isso era improvável de acontecer, porque tinha que acabar a cerimônia da Pascal, a ceia pascal. Só que Jesus se ausenta, interrompe a Santa Ceia e vai para o Monte das Oliveiras orar, né? E ali acontece o início da sua paixão, né? O suor de sangue, a prisão, os flagelos, a coroação, a crucificação e elevação na cruz, né? Um detalhe, aí o detalhe histórico, né? Quando Jesus, antes de expirar, entregar seu espírito, ele diz o quê? Tenho sede, para cumprir a profecia, certo? Esse tenho sede, o que que os soldados romanos deram para ele? Tinha um balde de vinagre com uma esponja, certo? Pois bem, historicamente, como nós sabemos, a evolução das cidades dos romanos, os romanos que começaram a difundir essa, não seria modernização, mas, mas essa praticidade da engenharia, com a praticidade da engenharia, eles começaram a ter um pouco mais de ordem na cidade, né? E aí, uma coisa que não existia e passou a existir no Império Romano é o quê? Um pouco mais de higiene, que não era inviável na época, né? E a higiene para eles era o quê? Era uma grande sala pública, né? Que tinham bancos com buracos, onde ali as pessoas sentavam e faziam suas necessidades. E ali embaixo era uma calha de água corrente que faziam ali os descartes, né, das suas necessidades. E aí, como eles se limpavam? Na frente de onde a pessoa sentava, existia um reservatório de vinagre com esponja para se limpar. Conseguiram entender onde eu quero chegar? Era um vaso de vinagre com esponja que o soldado deu para Jesus beber. Tamanha humilhação que ele quis sofrer por nós. Até nisso, até nesse detalhe, né?
E aí, quando Jesus termina de beber, imagina um vinagre, e olha que o vinagre dos romanos devia ser um vinagre muito raiz, né? Porque devia arder, que é uma beleza. E Jesus todo chagado também, inclusive, imagina o quanto isso também não ardeu as suas feridas, né? Não machucou as suas feridas novamente. E aí, depois disso, Jesus diz o quê? Está tudo consumado. Este é o nome do quarto cálice da ceia pascal judaica. Então, Jesus, na cruz, pendurado no madeiro, ele entrega o seu espírito tomando o último cálice. Ele termina ali a ceia pascal. Então, a Santa Ceia, ou a Santa Missa, né, ela inicia na ceia pascal, na distribuição, na consagração do pão e termina na cruz. Então, a missa, ela é esse sacrifício inteiro. É como se fosse. Eu não gosto muito desse termo, é como se, mas eu não vejo outra. Aí o Varela pode me ajudar. Um outro termo. É como se, né? Porque é como se fosse um looping. A Santa Missa, ele é o sacrifício perpetuado no tempo e no espaço, e a Santa Missa é como se. É isso que eu falo, eu não gosto muito desse termo, eu não vejo outra para explicar. É como se estivéssemos diante da Santa Ceia em toda a sua paixão até a morte da cruz. A Santa Missa é esse caminho inteiro, né? Desde a Santa Ceia até a cruz. Então, nós estamos ali na Santa Ceia presenciando, a, estamos na Santa Missa presenciando a Santa Ceia, que só se completa com o cálice da consumação, entregando o seu espírito no alto da cruz, né? E aí, depois disso, Jesus também celebrou a Santa Missa depois da ressurreição, né? Passou o tempo ali, o sábado santo, né? Sábado de Aleluia, domingo da ressurreição, ressuscitou. E aí ele celebrou, né? Os discípulos também não fizeram a Santa Missa logo de imediato. E ele celebrou a ceia, a fração do pão, como era chamado pelos cristãos primitivos, né? Em que momento ele celebrou novamente? No caminhar dos discípulos de Emaús, com os discípulos de Emaús, na verdade. No caminho, ele falava, só que os seus olhos estavam vedados. Lembram da passagem? Aí tá aqui na tela, Lucas 24:13. Eles caminhavam, e aí ele fingiu que ia adiante, e os discípulos de Emaús o chamaram, o chamou. Senhor, fique conosco, está tarde, o dia já está chegando ao fim e tudo mais, né? Então, às vezes, Deus age dessa forma também. Nós não o percebemos, mas a gente só o reconhece depois do primeiro pedido. Qual foi o primeiro pedido? Senhor, fique comigo. Senhor, fique comigo, já está tarde. Né? E eu faço uma leve lembrança e confirmação e incrementação dessa pequena frase com a oração do Padre Pio, de São Padre Pio. Tem uma pequena parte lá da oração, a oração é longa, né? Não vou lembrar ela inteira de cor aqui, mas tem uma parte lá, Senhor, fica aí comigo, pois eu sou fraco, os dias estão chegando ao fim, a morte, as tentações, tarará, e continua, né? Eu preciso de ti, né? E aí Jesus entrou e partiu e deu aos seus discípulos, abençoou e deu aos seus discípulos. No partir do pão, diz o Santo Evangelho, os discípulos o reconheceram, abriram-se os olhos e o reconheceram. Então a Santa Missa, ela deve servir para nós assim. Nós devemos ir à Santa Missa para reconhecer Jesus, para ver Jesus, né? E todo ao redor, claro, nós estamos falando da parte de arquitetura também, com incrementos do catecismo, é evidente, mas todo ao redor isso faz diferença. Os discípulos de Emaús fizeram o que ali?
O reconheceram, por quê? Porque Deus se fez imagem. Se Deus não se fizesse imagem, não sabia, os discípulos não soubessem que ele era o Cristo, eles não iam reconhecer, né? E aí o momento de reconhecimento de Jesus, a imagem de Deus, o verbo, né, o logos, se feito no tempo, ele, ele se tornou possível com o partir do pão, o reconhecer ao partir do pão. E isso que nós devemos ter na Santa Missa, reconhecer Jesus. Diga, Varela. Ô, Michael, interessante o que você está falando, porque aí tem uma questão também já estética, né, dentro da Santa Missa. O que a gente observa por vezes, né, na Santa Missa é que a maior parte das pessoas e nós mesmos estamos desatentos ao que está acontecendo, né? Então está Sim. acontecendo ali toda a caminhada, desde da Santa Ceia até o sacrifício, e as pessoas ali estão com uma irreverência exacerbada, como se não estivessem percebendo o que está acontecendo, Uhum. né? Então, assim, é como se nós não estivéssemos atentos ao partir do pão e não Exato. reconhecêssemos Jesus ali durante a Santa Missa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, a estética que está ao redor durante a Santa Missa, ao invés de coadunar, né, para o altar e apontar para o santo sacrifício, tira a nossa atenção disso, tira o nosso olhar do partir do pão, né? E nós não Exato. reconhecemos ali o que está acontecendo, né? Eu só estou destacando isso para mostrar a importância da questão da arquitetura, da arte, da música, de tudo que está Uhum. ali sendo envolvido, né, durante a Santa Missa, né? Perfeitamente. Exatamente esse o intuito, né? A arquitetura, como eu disse, como diz o tema, né? Edificação da igreja para a edificação das almas. O centro é Cristo. O reconhecimento de Jesus ao partir do pão, ele tem que ser central. Ele não pode ser distribuído, né? O padre, um animador, ou com um padre que quer atenção e tudo mais. Não é o padre que está ali. Jesus está usando a figura do padre. Por isso nós falamos que na missa o padre age em persona Christi, na pessoa do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado não celebrou aqui para os discípulos de Emaús, né? Muito bem, seguimos. E depois passa-se o tempo, né? Vem a ascensão, e a parte da ascensão nós vamos comentar depois, quando a gente vê a edificação igreja mesmo, a edificação física da igreja, nós vamos comentar um pouquinho sobre essa parte da, da ascensão. Isso também é importante, né? E aí depois começou, né? Como que surgiram as perseguições aos cristãos? Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, veio o Paráclito, o Pentecostes. E aí os discípulos começaram o quê? Cumprir a ordem, pregar o evangelho para toda criatura, e batizar, e vão converter, né? Movido pelo Espírito Santo, foram onde que eles tinham para fazer a, a divulgação da mensagem messiânica? Nas sinagogas, no templo, né? E aí muitos se convertiam, é claro, mas muitos contrários os expulsavam de lá e pegavam em pedras, tal como também aconteceu com Santo Estevão, nosso primeiro mártir, né? E, e aí eles não viram outra oportunidade, e aí juntou também, claro, fazendo um outro adendo aqui, juntou também com a questão de que eles não queriam adorar o imperador, porque para os romanos essa adoração e este culto ao imperador era obrigatório, né? E os judeus, de certa forma, meio que traíam Deus nesse sentido, porque para ter uma liberdade, uma paz, entre aspas, uma paz de culto, de liberdade, né? Como que a gente fala hoje na modernidade, né? O direito de ir e vir, eles tinham que cultuar o imperador, né? Como um deus.
Os cristãos não quiseram fazer isso. Os neocristãos, né, os paleocristãos não queriam fazer isso e começaram a ser perseguidos. Aí veio quem? Nero, o grande perseguidor. Deu aí início aos, aos grandes massacres, né, dos cristãos. E aí, como que se fazia? Foram perseguidos, começaram a ser perseguidos, mortos, e tinham que acontecer de cumprir a ordem de Cristo, que era o quê? Pregar, converter, batizar e fazer a fração do pão, que era o termo conhecido, né? Tentou-se, até na era apostólica, inclusive, São Paulo, tentou-se as comunidades aderirem ao nome de banquete. Mas isso foi logo descartado, não era o nome próprio para descrever a Santa Missa, que hoje nós conhecemos, e isso nós vamos ver numa carta, se eu não me lembro agora de cabeça, mas uma carta de São Paulo vai dizer que acaso vocês não têm refeição em casa, façam seus banquetes em casa. Aqui nós vamos cultuar, fazer a fração do pão. Aí o nome daquela época começou a ser mais difundido, melhor difundido como fração do pão. Acaso não tens em casa o que comer e o que beber? Aqui vocês não vão fazer o banquete. Aqui não é lugar de banquete, porque acontecia também o quê? Muitos levavam alimentos para partilha e não partilhavam. Aqueles que não conseguiam levar, ninguém tinha um pouco de caridade para fazer a doação. O pessoal era, né, convertido de outra cultura, né? Então foi sofrimento mesmo. Foi até de dentro, né? A gente vê. Até hoje a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas dentro da igreja, né? Acontece desde o tempo apostólico, nos casos. É fácil, não. Vamos em frente. É a perseguição dos cristãos, como eu disse, né? E aí eles tinham que fazer a fração do pão às escondidas. E o lugar que eles melhor viram para fazer isso era o quê? As catacumbas, os lugares escondidos que tinham nas cidades romanas eram as catacumbas. As catacumbas eram como cemitérios, só que subterrâneos. Não é como nós conhecemos hoje de enterrar. Eram como se fossem vilas mesmo, né? Ruas e várias, não gavetas, mas vários buracos nas paredes para se colocar ali os mortos, né? E E aí tinha que ser afastada as catacumbas, era proibido ficar dentro da cidade. E eram afastados da cidade por conta de ser um cemitério, né? Envolve a questão pagã também, por conta dos mortos e tudo mais. E aí os cristãos faziam o quê? Usavam as catacumbas para isso, e à noite, porque à noite já era, né? Ninguém ficava zanzando pela rua, como a gente fala hoje, eles iam para as catacumbas fazer o quê? A fração do pão. E aí, o que que eles usavam para fazer a fração do pão? Como que era, né, a mesa? A mesa na Santa Ceia, onde Jesus fez ali a consagração, né, a ordem dos discípulos, a consagração, ela não é uma mesa como a gente tem hoje, na cultura deles era o quê? Era uma mesa comprida e todo mundo ficava do lado de cá. Os discípulos, né? Jesus chamou só quem? Só os discípulos para esse momento, né? E aí nas catacumbas onde tinham apoio? Eram os túmulos, né? Que geralmente eram feitos de pedra. E daí surgiu o que a gente tem até hoje na tradição católica, riquíssima tradição, que infelizmente está menos difundida atualmente, mas daí que veio a pedra dara. A pedra dara, pedra ara, quer dizer altar, né? A pedra de altar, ela veio das catacumbas, é um resquício dessa tradição, porque as catacumbas, o apoio, né? A mesa que eles usavam para fazer a fração do pão era o túmulo, que era de pedra. E o túmulo de pedra era onde? Encostado na parede. Então, quem celebrava a fração do pão ficava voltado para a parede.
né? Não era um túmulo na frente, no meio da, né? Enfim. E aí, esses túmulos eram de quem? Esses túmulos eram dos mártires, dos cristãos mártires, dos santos mártires, né? Por isso, a pedra d'ara que nós temos, que fica no altar, é um quadrado de pedra que contém a relíquia dos santos mártires, né? E isso até hoje, né? Antes do Concílio Vaticano II, era obrigatório em todo altar ter pedra d'ara. Tanto é que quando acontecia uma missa campal fora da igreja, por exemplo, o padre tinha um corporal específico com um pedacinho de pedra com a relíquia dos mártires. Tinha que ser feito assim, né? Depois do Concílio Vaticano II, não ficou obrigatório, mas apenas para as igrejas já igrejas acabadas, né, estruturalmente, e dedicadas, abençoadas, né? E aí fica esse resquício, né, da tradição através das catacumbas, dos primeiros mártires da igreja. E também as grutas e cavernas, né? Também eram utilizados aí por ser difícil de achar pelos judeus, né? Pelos romanos, perdão. E aí um exemplo da catacumba é essa catacumba cristã em Roma, né? Nós percebemos o quê, né? Desde o início, os cristãos, mesmo sob ataque, sob perseguição, eles não mediam esforço para ornamentar. Lembra de uma das características da arte paleocristã? Ensinar através da arte. Olha aí, já tem uma imagem de Cristo ali no teto, começam aqui a ser difundidos, a serem criadas os símbolos cristãos. Nós vemos ali, ó, o alfa e o ômega, ao lado do rosto de Jesus ali, né? Já aureolado, né? Podem perceber que Jesus está com a auréola. Isso também tem um simbolismo, porque antes o círculo não tinha simbolismo nenhum, não tinha significado nenhum, na verdade, né? E o redondo, o círculo, passou a ser um símbolo cristão. Por quê? Porque não tem princípio, não tem fim. Olha lá o alfa e o ômega, a auréola, né? E ali também nós temos outras inscrições de cristãos, né, fazendo ali os ensinamentos e tudo mais. Mas percebam, ali principalmente no teto, não tem, a ornamentação é uma pintura, é um afresco simples, mas que tem sua beleza. Por quê? Expressa uma verdade, tem integridade, porque apesar de ser rudimentar o local, é proporcional. Cada quadradinho daquele lá, olha só, buscou ter proporção e simetria. E tem, além da integridade, tem a harmonia com o conjunto. Não tem uma coisa fora de cena. Isso é a arte paleocristã, que representa, que é o símbolo da fé. Simboliza ali naquela arte a fé. Depois tem as estrelas ali também, ó, desenhadas, né? Depois as cavernas. Essa é uma caverna esculpida e utilizada. Esculpida, eu posso estar exagerando, tá? Eu não consegui informações sobre isso. Mas é uma caverna utilizada por São Pedro e São Paulo. Obviamente, provavelmente esse altar ele não era da época, foi feito depois, é antiquíssimo, mas não é da época, né? Tanto é que tem uma imagem de São Pedro ali. São Pedro não ia celebrar com a imagem dele, evidente. Isso foi feito depois também, e a questão das imagens, né? Não foi logo nessa era primitiva cristã, né? As esculturas, né? As imagens como arte pintada a fresco, sim. Mosaicos depois, né? Já com envolvimento bizantino oriental. E aqui, nessa caverna, é uma caverna em Antioquia. Se não me falha a memória, a antiga Antioquia hoje é a Turquia. Me corrijam se eu estiver errado. E aqui foi sagrado mais um apóstolo, que é Santo Inácio de Antioquia.
foi sagrado ali por São Pedro. São Paulo estava presente também. E Santo Inácio de Antioquia tem um detalhe importante que foi o primeiro apóstolo oficialmente, eu digo oficialmente, a escrever e a chamar Igreja Católica, a Santa Igreja Católica. Tem até um meme na internet aí uma cantora protestante aí, uma das Valadão, sei lá se é Valadão, que vai ler patrística no meio do povo, passou vergonha, né? Falou a santa, aos meus irmãos de... Esqueci qual a comunidade que ele fala. A primeira carta de Santo Inácio. Fugiu da memória aqui agora. Aos meus irmãos da comunidade tal, a saudação e a toda a Santa Igreja Católica. Passou vergonha no meio de todo protestante lá, né? Então foi aqui. Então, se Santo Inácio, aí a gente pensa, faz analogia também, né? Faz os nossos pensamentos germinarem. Nossa imaginação também trabalha forte aqui. Se para ele escrever Igreja Católica e ele foi sagrado por São Pedro e São Paulo, vocês não acham que Pedro e Paulo também não falavam esse termo? Não criaram esse termo? Já tinha havido o primeiro. Já tinha havido? Não. Já estávamos aí para acontecer o primeiro concílio de Jerusalém, por exemplo, São Pedro e São Paulo presente. Provavelmente aí já houve, né? Não há um relato bíblico dessa discussão, mas quem sabe? É algo que a gente possa. Tô dando uma definição apócrifa aqui, né? Porque não está relatado e pode ser até imaginação minha, mas vamos adiante. Essa é uma fachada que foi, claro, a fachada não era da época apostólica, né? Mas depois que descobriram a caverna que São Pedro e São Paulo utilizou, fizeram todo um adorno, né? Na fachada, um esculpimento aí da entrada da caverna, né? Um detalhe histórico importante também é que Pedro, por conta da perseguição, não conseguia água sair da caverna para poder batizar os novos cristãos, né? Os convertidos. Então, depois de uma oração, milagrosamente, começou a jorrar dentro da gruta uma fonte de água. E aí São Pedro conseguiu fazer o batismo para os convertidos, que é ali, né, se vocês olharem a foto, à esquerda tem uma espécie de lugar mais cavado ali, sabe? Um lugar mais esverdeado ali, é o lugar ali da fonte milagrosa, a pedido de São Pedro, né? E veio a galope, né? Não demorou não, tá vendo? Adiante. E aí, o que que aconteceu? Com o aumento dos cristãos, né, e alguns dos novos convertidos tinham um poder aquisitivo um pouco maior, né, financeiramente, eles começavam a doar casas da cidade para o culto cristão, para a fração do pão, para ser difundida a mensagem messiânica, né, os evangelhos e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem de uma casa convencional romana, uma casa romana comum, né? Podem ver que a entrada aqui é pela esquerda, o número um, né, é a entrada. E um detalhe histórico, né, um dado histórico, é que os romanos, pelos por sua fama de violentos, de serem pessoas violentas, era costume que a casa romana não tinha janela para o exterior. Então, toda a iluminação e ventilação da casa aconteciam pelo compluvium. O compluvium é esse cercado como se fosse o que a gente conhece hoje como claustro, né? É uma área aberta dentro da construção, em casa, um pátio, né? Como se fosse um pátio interno, que acontece ali na parte de trás também, naquele gramado, ó. O compluvium, ele tinha uma finalidade que era colher a água da chuva,
Então, já a gente acha que a gente está na modernidade, né, de, nossa, fazer aí um projeto ecologicamente correto, de aproveitamento de água da chuva. Besteira, os romanos já tinham inventado isso, ó, sécula secularum. Olha lá. Número dois, o impluvium, que era ali colhia a água da chuva para poder usar, aguar as plantas, para poder, né, ferver e tudo mais. Que, inclusive, os romanos também tinham piscina aquecida e também tinham fogão self-service. A gente acha que está criando a roda, né, com a modernidade. Sabe de nada, inocente. Então, essa era um, um, uma forma, né, um estilo de casa romana. Interessante também é que logo na entrada, aqui não mostra com muita evidência, mas logo na entrada existia um lugar, uma espécie de sala, ah, entre um e o dois. Aqui não tem nesse exemplo de casa. Mas era muito comum ter uma sala, como se fosse um hall que a gente conhece hoje, um hall de entrada, que ali recebiam as visitas, as pessoas ficavam ali, e era comum os romanos ter um nicho, um lugar aberto, um aberto não, um lugar, um nicho mesmo, né? Um lugar mais fundo na parede, onde eles tinham os bustos dos deuses que eles criam, né? Dos deuses, dos imperadores, né? As esculturas, mas principalmente dos deuses. E ali eles acendiam velas, faziam um acendimento de algum fogo para se consumir para aquele deus, né? Isso com o avanço e a modernidade que nós conhecemos hoje, se manteve. Esse lugar era chamado de lararium, que hoje nós conhecemos como lareira, um lugar para aquecer. E fazia essa função de alguma forma, né? Estava lá queimando para os deuses, mas acabava aquecendo aquele pequeno espaço. E aí evoluiu para a nossa lareira. Depois, um exemplo da Domus Ecclesiae, a casa da igreja, da assembleia, né? Podem ver aí que o ingresso é aqui pelo lado direito inferior, tá? Era a entrada, né? E nós tínhamos esse primeiro pátio, que é onde ficavam ali como se fosse o lugar da recepção, né? E logo adiante era o lugar, a sala da assembleia, está escrito ali, ó, que era o quê? Voltada para o leste. Está escrito lá, ó, este, voltado para o leste. Percebam que hoje nós conhecemos, muito falado, né, como o ministro presidencial. Eu não gosto muito dessa terminologia, que eu acho muito profissionalizar demais, CLT demais a vocação. Eu não gosto muito desse termo, embora, né, a igreja usa, eu particularmente não gosto muito. O ministro sacerdotal, ele está voltado para o leste e a assembleia assistindo, percebam, né? E quem não era fiel, quem ainda não tinha sido batizado, as pessoas iriam para aquela salinha do meio, que era o lugar da didática, o lugar da aula, o catecismo, era feito ali, a preparação. E o batistério, ele era num lugar à parte. Percebam ali no canto direito mais superior. O batistério, ele já. Então, já na casa, isso não é igreja, hein? Já na casa na Domus Ecclesiae, na casa da Assembleia da Igreja, já tinha essa repartição, essa estruturação hierárquica das coisas, essa ordem das coisas, né? Lembram que eu falei com vocês que para guardar o Monte das Oliveiras, onde Cristo ascendeu ao céu, tem um porquê também. O que que acontece? Para os judeus, o templo ele era voltado para o leste, né? Esse voltar para o leste, para o nascer do sol, ele tem uma simbologia da criação do mundo, né? Esse nascer do sol na forma judaica de pensamento simbólica tem a forma da criação do mundo, ou seja, o macrocosmo refletindo no microcosmo, no nós.
no nosso cotidiano, para quê? Para que constantemente nós lembremos que existe uma ordem universal e que Deus é o ordenador de tudo. Então, o macrocosmo, ele não é uma... O Papa Bento XVI, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, ele vai dizer o seguinte: não é um endeusamento ou uma cultuação aos astros. São os astros que estão falando de Deus para nós. Então, essa ordem dos astros, do cosmo, do macrocosmo, é louco a gente parar para pensar. Se, né, a grandiosidade do universo em expansão e, ao mesmo tempo, na sua criação, né? Porque a idade ela é relativa. Quem conhece um pouco da relatividade geral de Einstein aí, vai entender um pouquinho. Por quê? Que como quanto mais rápido, menor passa o tempo, né? Então, o tempo lá no espaço, no universo, que está em constante boom ainda, pode ser, né? Vamos usar um pouco da teoria evolucionista aí do Big Bang e tudo mais. Vamos parar para pensar um pouquinho. A igreja não é contra, tá? Essas teorias, desde que elas sejam interpretadas à luz da razão da verdadeira fé, né? Então, vamos imaginar, se o universo ainda está em expansão, para nós que já passou milhões de anos, para o universo macrocosmo, ele pode estar ainda na faísca inicial do Big Bang. E uma hora, quando isso vai chegar no momento, a teoria que fala o quê? Que uma hora vai tudo encolher novamente. É como se fosse um grande tecido do espaço-tempo que nasceu de um ponto, faça-se a luz, né? A teoria desse Big Bang, dessa evolução da criação, em concordância com a fé, é justamente essa. Faça-se a luz. Deus criou, está ali o Big Bang, né? Criação do mundo. Lá na Bíblia a gente tem a descrição por dias, mas não quer dizer que literalmente é um dia. Pode ser que sim, sim, mas não é em contraponto a essa teoria da criação, da criação do universo, né? Pode ser que para nós seja milhões de anos, mas para Deus está sendo dias, né? Então, enfim, então é isso que eu quis dizer. O macrocosmo ele vai refletir o divino, o Deus da criação divina para nós, né? Então, voltando aqui no tempo, esse leste tem essa simbologia de mostrar a criação para os judeus. Então, o templo de Jerusalém, ele era voltado para o leste, para manter essa simbologia, né? E quando Jesus ascendeu ao céu, ele se ascendeu onde? No Monte das Oliveiras, que era o quê? Voltado para o leste. Então, os discípulos manteve essa orientação para o leste, não porque estava voltando pelo tempo, até porque o templo já tinha sido destruído novamente pelo imperador romano, não me lembro o nome agora, mas já tinha sido destruído. Então, eles se orientavam para o leste, porque Jesus se ascendeu lá no Monte das Oliveiras, que era orientado para o leste, e esperava-se que do leste ele voltasse, a segunda vinda, para o dia, né? Então, esse nascer do sol voltado para o leste, para os cristãos, é o que? A ressurreição e a ascensão de nosso Senhor. Representa para nós a ressurreição, a luz do mundo, a nova criação. Domingos, né, o que a gente fala, domingo nosso, o dia domingo, ele é cristão, dominicus, dia do Senhor, né? Quando a gente tem aí o Sunday, a palavra inglesa, por exemplo, aí já é pagão, Sunday, dia do sol, que é o que os judeus e os pagãos romanos lá falavam, né? Era o dia do sol. E aí a gente vai ler esse relato de dia do sol, essa explicação mais simplificada do que acontecia na missa, com o relato de São Justino no século segundo. Diga, Varela. Aproveitar e beber uma água. Não, só um parênteses rápido, né, Maico? A gente também tem que partir do princípio que é o seguinte: bem, se Deus criou todas as coisas, em todas as coisas criadas,
deve-se ter um rastro da inteligência divina. Então, a própria criação é uma didática divina, né? Que a Exato. todo momento está tentando atualizar na nossa inteligência e na nossa vontade a presença de Deus, né? É óbvio que nós somos cristãos, nós buscamos a Deus, nós não somos pagãos, nós não cultuamos o sol, né? Mas veja, o sol é um símbolo que aponta para Deus, né? Então, Uhum. para você ver que coisa interessante. Por que eu estou dizendo isso também, né? Porque existem hoje historiadores, né, críticos, né, da tal teoria crítica que diz o seguinte: ah, não, o cristianismo ele foi construído a partir de uma compilação de outras doutrinas, de doutrinas pagãs. Olha lá, eles falam do sol, o cristão também está apontando para o sol. Só que o que eles não entendem é o seguinte: que Deus, o Deus cristão, criou todas as coisas. Então ele deixa um traço em todas as coisas criadas da sua didática divina. Ele quer nos mostrar a partir da criação também, né? Então é só um Uhum. parênteses para a gente contribuir aí. Muito bom. Excelente acréscimo, né? E aí, essa orientação, ela tem essa importância, né? De que tudo tem um simbolismo no cristianismo. Nós vimos que lá nas catacumbas, nas artes, criou-se o simbolismo, começou a ter os símbolos cristãos, né? Aí nós temos o alfa, o ômega, o Chi-Rho, que é aquele peixinho junto, né? O Chi-Rho, que são as duas primeiras letras da palavra Christos, em grego. Nós temos o círculo, a âncora, o peixe, tudo isso são símbolos cristãos, porque como que eles se comunicavam? Como que eles sabiam que o outro era cristão? Eles não podiam sair falando que era cristão, porque senão ia ser morto, iriam ser mortos, né? Então, via esse símbolo na casa de alguém ou em algum objeto, alguma coisa assim, ele já sabia, opa, é cristão, então posso cumprimentar, posso, né? Claro que eles não saíam divulgando, né? Porque senão podiam ter infiltrados. E aí o leste tem essa simbologia também. E aí, só uma volta aqui. E aí, aqui nessa casa romana, isso antes de ter a igreja mesmo definitiva, né? Definida, né? A igreja física, ficou bem claro essa divisão de fiéis e não fiéis. Porque para participar deste momento aqui, que era a fração do pão, precisaria o quê? Se converter, passar pela água do batismo, receber o catecismo, né? Passar pela água do batismo e se tornar fiel para poder ser participante deste mistério, né? Desse sagrado mistério. E aí nós voltamos para a arquitetura. Ô Varela, você me orienta aí quanto ao horário, tá? Na hora que você quiser interromper e a gente fazer a, a próxima, você me fala, viu? Eu não estou olhando o relógio nem nada, não. Você me orienta aí. Se deixar, eu vou longe. Não, então, tem 1h15 até agora de aula, tá? Você Ok, pode ficar à vontade. Quando você achar que pode parar para a gente continuar na semana que vem, fica a seu critério, tá? Mesmo porque depois também pode abrir para perguntas, tá? exato. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer só um rascunhado rápido desses períodos aqui da arquitetura, e aí a gente abre para perguntas, se tiver, e aí a gente deixa a segunda parte para a semana que vem. Pode ser assim? Beleza, então. Maravilha. Então, a partir daí, a gente viu um pouco do catecismo, dos períodos históricos, a parte da arte em si, né? Como que sucedeu a parte da cristandade, né? O que foi o preparo do território no período helenístico para vir o cristianismo, perseguição e o desenvolvimento aí dos lugares para o culto, né? Então nós vemos que de modo geral, desde o início, eles se preocuparam com duas principais coisas: o lugar do culto e que este culto seja minimamente adornado, né? Minimamente ornamentado. Com o quê? Com os ensinamentos cristãos, bíblicos, e com as verdades da fé.
que era uma da característica da arte paleocristã que a gente viu. É o ensino através da arte, né? E aí, vindo para a parte da arquitetura, da arte arquitetônica, nós temos esses principais estilos da arquitetura. O clássico, que deu início aí na Grécia, né, pelos séculos sétimo e quarto antes de Cristo, né? E aí a gente vê, eu não vou entrar no mérito das suas características propriamente dita, porque a gente vai ver melhor na segunda parte, que aí eu vou mostrar exemplos mesmo. Então a gente pode fazer até um resumo na semana que vem, como eu fiz agora, e a gente entra nas características da arquitetura mesmo depois, tá? O romano, como consequência, né? Século I antes de Cristo ao terceiro depois de Cristo. Entre o romano e o bizantino, nós poderíamos acrescentar aí até o estilo romano cristão, que ele já é um pouquinho diferente, vai se evoluindo. E aí teve o bizantino, que sucedeu em Constantinopla, já com aquela divisão do império, né? E aí vocês sabem que Constantino, quando deu liberdade de culto para os cristãos, ele transferiu a capital do império para Constantinopla. E aí, depois de sua morte, ele partiu. Depois de sua morte, não. Pouco antes de sua morte, porque depois da morte a gente pode dividir nada. Pouco antes de sua morte, ele dividiu o império em duas partes, ocidental e oriental, um para cada filho, né? E aí o Império Oriental, em sua arquitetura, é conhecido como o estilo bizantino, século IV. Depois o românico, na Europa, séculos sexto e XI. Gótico, na Europa também, século XIV. E, não estou conseguindo ver aqui, peraí, deixa eu arrastar. E o barroco na Itália, século XVI. E aí depois a gente vê com mais detalhes a característica de cada estilo, e aí mostramos alguns exemplos em fotos, né, dos estilos, e aí continuamos com o catecismo e, ou alguns documentos da igreja também, falando sobre a arte sacra. E aí eu interrompo por aqui essa primeira parte, para a gente continuar na semana que vem, e fico à disposição aí se tiver alguma pergunta ou algum acréscimo também que possa ter deixado de comentar, fiquem à vontade. Por enquanto, eu não tenho pergunta, mas obrigado pela aula e na próxima, com certeza, terei. Muito bem, Só... maravilha. Ô, Michael, tá me Diga, ouvindo bem? estou ouvindo. Então, primeiramente, parabenizar aí pela aula, aí, foi uma verdadeira aula, muito bem feita, muito bem esquematizada aí. Os seus slides deixam a coisa ainda mais didática, certo? Um assunto interessantíssimo, né? Porque por detrás de toda uma construção edifício, né? Vamos dizer assim, aquela coisa mais bruta, né? Que é você chegar, ver um edifício ali todo ornamentado, tudo, do qual eu também acredito que existe grande parte meio que de um ranço católico, é justamente dessa, entre aspas, brutalidade da própria aparência do edifício, né? Que é um edifício tão bem feito, ele é tão simbólico, ele é tão, vamos dizer, ele usa as características do espaço de forma tão marcante que algumas mentalidades, né, mentalidades modernas, né, moldadas aí pelo nosso tempo moderno, elas não conseguem compreender a riqueza profunda dos detalhes, como você está colocando aí, né, trazendo os Uhum. fundamentos históricos da coisa e tudo mais. E eu não posso deixar de dizer que eu notei dentro desse quadro aí que está na tela agora, que dá a impressão que teve um. Aí você pode me responder como se fosse uma pergunta mesmo, minha. Que aí parece um desenvolvimento orgânico dessas formas, como se fosse um desenvolvimento até geométrico, né? Que vai desde lá do, das cavernas mesmo, né? Igual você disse, as Uhum. pinturas rupestres, a, 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 a,
a arte egípcia, depois a arte grega, que já é um negócio que sai do bidimensional, já vai para um tridimensional, com a questão das virtudes, né, Uhum. da beleza, como você disse, da verdade, e depois aquilo meio que se materializa na coisa mais pragmática dos romanos. Então aí é uma fusão, parece, de todo esse contexto histórico anterior na cultura romana, e justamente é mais ou menos nesse intermédio que surge o cristianismo, e ele meio que adota e simplifica, torna isso daí sumário, tudo na sua Uhum. própria arte, sem simplificar no sentido, vamos dizer, negativo da coisa, né? Então parece Exato. assim, não sei se está muito confuso o que eu estou dizendo, mas parece que há um desenvolvimento orgânico que não é Uhum. simplesmente de base histórica. Parece que há Exato. uma condução dos povos até essa simplificação, né, no bom sentido, claro, da arte cristã, que torna o próprio culto a Deus uma coisa universal, no sentido de ter tudo isso daí impregnado dentro dela, mas ao mesmo Uhum. tempo uma coisa particular, que é só o cristianismo que pode oferecer isso, certo? Exatamente. O Varela mesmo disse sobre a crítica histórica, né, que diz que o cristianismo nada mais é do que um retalho de diversas culturas, portanto, Uhum. ele pode se arrogar o título de universal, porque, na verdade, ele é um ladrão de culturas. Isso é totalmente errado, totalmente o contrário. O cristianismo ele extrai das culturas, ele assimila as culturas num princípio que não é cultural, é um princípio Uhum. universal e Exato. sobrenatural. Então, depois de eu ter falado bastante aqui, você me desculpe, eu queria Uhum. concluir perguntando: você tem essa percepção também, sendo um estudioso do assunto, de que há um desenvolvimento orgânico, como se fosse algo assim, um desenvolvimento geométrico desta alma que é, vamos dizer, a alma do estilo, né, Uhum. arquitetônico, tal, Exato. que parece ser uma coisa divina mais do que humana? Perfeitamente, o Mike. Tem de fato esse desenvolvimento das artes e da arquitetura, dos estilos de modo geral, de modo bem resumido, as, a- as artes em si, e isso vai refletir na arquitetura também, porque é uma forma de arte, é, ela é uma expressão de um pensamento, de uma filosofia, né? Então, quando a gente vê ali os períodos clássicos romanos se desenvolvendo a filosofia, nós percebemos o quê? Já uma evolução, como você bem falou, orgânica, mas de um modo orgânico diferente do Egito, por exemplo, a arte egípcia. Ela tem uma arte e tem uma proporção e tem, de certa forma, uma regra, né? Já para o clássico, com o desenvolvimento da filosofia, a organização das coisas, a harmonia das coisas, com o realismo, né, ali a realidade sendo expressada, questão da verdade, da justiça, da beleza e tudo mais sendo bem expressas, ela aperfeiçoa essas regras para a verdade que eles estão buscando. Então, a filosofia e o pensamento de cada época, ela vai expressar diretamente na sua arte, na sua arquitetura, por conta disso, porque a busca da verdade, ela é uma corrida ainda em evidência nesses estilos, nessas épocas, né? Então, por mais que pagãos que sejam os gregos, por mais pagãos que sejam os romanos, a busca pelo saber, a busca pelo intelecto e, consequentemente, por uma verdade absoluta, era uma coisa que ficava evidente para os povos. Essa transmissão para a arte e arquitetura era algo assim mais que normal e esperado mesmo de se expressar, né? E aí, quando a gente vê parte do modernismo, não digo nem o modernismo, até um pouco antes, quando a gente vê ali uma certa ruptura e relativização do que é verdade, do que é beleza, já a gente acha que é no modernismo, não, mas já lá no Renascimento, portas, Revolução Francesa, a gente vê esse relativismo, tudo tendeu ao quê? A ser algo de pensamento subjetivista,
algo só subjetivo, nada que transcende a uma verdade ou a uma beleza racional, né? É algo totalmente assim, inorgânico, de fato, né? E aí, quando veio o modernismo, houve de verdade e de propósito uma ruptura com esses pensamentos todos. E aí eles escancaram a relativização da verdade, consequentemente, como nos princípios clássicos, filosóficos dos gregos, né? Se a verdade ela é relativa, o que vai ser do verdadeiro e do justo? Consequentemente, é uma bola de neve que os três andam juntos. Foi provado isso. Depois veio a cristandade e reafirmou com Santo Tomás, colocando isso tudo na filosofia católica, na teologia católica. E aí veio o modernismo, antes disso, mas mais evidenciado no modernismo, com essa frieza de estilos, de cores, e a gente vai ver um pouquinho também depois, na próxima etapa, uma ruptura com todo esse estudo em busca da verdade. Ou seja, essa verdade já não me interessa mais. Tudo isso que foi construído durante todos esses séculos, e aí principalmente a Idade Média, que é chamado Idade Média, né? Tem um porquê, é até conveniente para ele chamar de Idade Média, né? Esse período, que acaba que a gente fala por apropriação, mas não é tão correto assim chamar de Idade Média. Mas o desenvolvimento mais avançado das arquiteturas, da, desse desenvolvimento orgânico, da verdade, do ensinamento como um todo, do intelecto, do saber de Deus, da igreja, tudo isso foi desenvolvido onde? Na Idade Média, que eles julgam como Idade das Trevas. E é onde foi onde que a igreja, a arquitetura da igreja teve mais luz. E aí nós vamos ver por quê. Tem sua função simbólica e tem a sua função também estrutural. Nós vamos ver na semana que vem um pouquinho dessa diferença, né? Então, essa ruptura foi só ladeira abaixo, porque se você relativiza a verdade, a beleza e o verdadeiro, a verdade e a justiça vão junto. Aí vira uma bagunça. E aí, imagina a expressão arquitetônica e artística de um pensamento que é ruptura com todo aquele saber, todo aquele conhecimento filosófico de verdade, de justiça, de bondade, de moral, que foi construído ao longo dos séculos, essa conversão, isso tudo. Como que será essa expressão? Aí a gente vê o brutalismo, o minimalismo, que não é expressão de nada, não tem nada, literalmente. Você está lá. Imagina, um quarto minimalista, uma sala minimalista, paredes todas brancas. Você não tem expressão de nada. E aí, a cada vez mais, a sociedade está o quê? Abobada. Não tem conhecimento de nada, tudo que ouve acredita, né? Não tem o mínimo de cultura, e aí colocam lá uma privada, um mictório, como uma expressão artística de extrema importância, né? Enfim. E aí, Marela, deixo contigo aí. Obrigado, É viu, só Maicon? excelente. Só um parênteses rápido, Maicon, que eu acho que serve aqui para as nossas aulas de catecismo. Primeiro, aula magistral, né? Muito bem explicada, de Opa, maneira muito clara, muito ordenada, tá? Muito boa mesmo. E eu queria só destacar um detalhe interessante, né? O que caracteriza a vida cristã? A vida cristã é uma vida na qual nós vamos nos desenvolvendo ou limpando o nosso interior para que Deus possa nos trazer para cima ao ponto da gente ter uma relação íntima com Ele. Tá? Isso é a vida cristã. E chega um determinado momento que você vai percebendo na sua própria vida a ação de Deus, que tudo passa a ser Deus. Você começa a observar isso. E por que eu estou dizendo isso? A sua aula foi muito boa, porque ela nos mostrou um detalhe interessante. Toda a história da arte, ou seja, que é o objeto aqui central da sua aula,
toda a história da arte, apesar dela aparecer para nós como uma espécie de expressão humana, dá para perceber que existe um autor por trás, que é o próprio Deus, né? Então é muito interessante os alunos aqui da turma de catecismo perceberem isso, observarem que na própria história Deus é que está escrevendo. Isso é de uma maneira, isso é muito bonito de se perceber, né? É impressionante, aliás, isso. Você veja, né? Você começou lá falando, por exemplo, você começou a falar dos judeus. Você tem ali Deus separando um povo dos demais. Aí depois você falou dos gregos. Olha que interessante, né? Você falou lá um pouco da expansão alexandrina. Se a gente relembrar o dado histórico, Alexandre tinha um propósito educacional extremamente pretensioso. Ele queria educar os povos conquistados com a filosofia aristotélica, né? Então ele abriu ali uma passagem de troca cultural muito interessante. Então ele queria universalizar a filosofia. Veja como Deus está preparando o mundo para uma universalização maior que vai vir depois, que é a universalização cristã, que é o catolicismo, né? Depois essa força romana, né? Esse ímpeto romano pela força, que vai ser de repente a força que nós vamos perceber de maneira mais eficaz nos santos mártires, né? Na imitação do Cristo. Então, assim, é muito bonito ver a história da arte como coadunada com o próprio Deus escrevendo a história, né? Então é muito bacana a gente perceber isso. A gente tem que treinar a nossa percepção para isso, né? Isso faz parte da evolução na vida cristã, né? É só esse adendo, Michael, e agradecer, cara. Muito boa mesmo. Estamos aí Isso. aguardando de maneira ansiosa a segunda parte da aula. Muito Eu que boa, fico, eu que fico lisonjeado aí pelo convite muito bom. e contribuir um pouquinho, né? Como eu disse, é um assunto muito grande. Eu também careço de muitas informações. Precisamos continuar os estudos e agregar mais conhecimento. Não paro, não, porque o assunto é grande, é extenso mesmo. Michael, Extenso. Oi? Opa. eu fiz uma pergunta ali, naquela parte que você fala lá de Alexandre, né? Sim. E foi após ele que foi permitido a difusão aí do cristianismo, né? Essa parte você está falando a difusão na Grécia ou você está falando do cristianismo como um todo? Cristianismo como um todo, porque foi graças a essa liberdade de enculturação que o Alexandre o Grande proporcionou lá na Grécia, isso vai refletir para todos os povos, porque depois da queda do Império Grego é que começou a expansão do Império Romano. E aí essa enculturação que Alexandre o Grande proporcionou para os povos, inclusive os povos conquistados, isso deu uma certa paz, vamos dizer assim, de que todo mundo podiam se expressar a sua cultura natal, por exemplo, Criou na um sua pano de cultura fundo, né, Michael? original. Criou um Exato. pano de fundo. Foi aquele preparo. Porque imagina, de uma hora para outra vem Cristo reforçar as leis antigas, mas numa concepção nova, vamos dizer assim. O povo, que se não tivesse ali bem preparado, com aquele costume, entre aspas, seria uma palavra assim, bem simplista de dizer, mas com aquele costume de que à sua volta tinham muitas culturas envolvidas, isso seria impensável de se Ô, fazer. Seria muito mais prejudicial de se divulgar, de se difundir a mensagem do Cristo, né? ô, Entendeu? Sim, Michael, foi como se tivesse criado um ponto de referência que até então era inexistente na própria exato. comunicação entre os povos. A comunicação entre os povos não era, né, como a internet hoje. Hoje a gente consegue se conectar no mesmo link, Uhum, independentemente da língua que você está usando. Você exato. chega em um certo sítio, né, através de um mesmo link, mesmo que você não esteja dentro daquela língua. Ali não, ali parece que por essa expansão cultural, né, por essa homogeneização cultural, é claro que em Uhum, cada região ali, a seu modo, vamos dizer assim, não no mesmo grau, mas teve um ponto de referência, né? Esse ponto de exato, referência permitiu o cristianismo, por exemplo, se expandir também, principalmente por causa da questão da língua. exato. E aí pensam também o seguinte, a diferença
das dominações, né? A, a dominação do Império Romano para conquistar os povos, para conquistar a terra, ele foi, por mais que violenta que fosse os soldados romanos, eles tinham uma técnica de militarismo fenomenal, quase que invencível, os soldados romanos, que mesmo com isso, os povos que eram dominados, aquelas terras que eram dominadas, existia uma certa paz, uma certa liberdade de cultuação, desde que, aí vem a condição, desde que pagasse os seus impostos, aí os soldados romanos faziam as suas exigências, né? Os imperadores, pagar os impostos, criar, cultuar o imperador, por ele ter dominado, porque a força que ele tem vinha de uma divindade e tudo mais, né? E aí, diferentemente, nós vamos ver logo pós liberdade de culto dos cristãos, as invasões bárbaras, por exemplo, a invasão dos mouros, as outras tantas invasões que a Europa sofreu depois do Império Romano, com a queda do Império Romano, que devastou tudo. Não foi só apenas por ter terras, mas por massacre, de fato, né? É notório também, por exemplo, os hunos, por exemplo, eles gostavam de massacre. Os hunos, eles eram tão cruéis que se alguém traísse por palavra que for, só por palavra, os hunos, eles praticavam o tal do empalamento. Conhece o empalamento? O empalamento, eles eram fincados, como a gente faz com peixe, mais ou menos, né? Eu não vou falar por onde eles eram adentrados, porque eu acho que ficou evidente. De orifício a orifício. E ficavam lá, é, morriam de fome, de dor, de qualquer outra coisa, de tamanha crueldade que os caras tinham. E isso foi um dos. A Europa passou por invasões diversas e de crueldade muito maiores do que na época dessa paz de culto antes dos cristãos, né? Antes da perseguição cristã, por exemplo. O É isso. interessante é que hoje há uma acusação contra a Igreja Católica de ter sido uma veia principal para a crueldade histórica, né? Querem imputar à Igreja Católica a autoria desses Pois é, crimes, uma espécie de tentativa de recontar a história, né? É impressionante, exato, né? exatamente. Mas poucos sabem das histórias dos santos, né? Pois Tantos é. que morreram para defender as Sagradas Escrituras, por exemplo, né? Porque a Sagrada Escritura hoje para a gente é um É. livrinho de bolso, né? Mas na época era uma casa inteira de escritos, né? Imagina, como que você esconde? Ou entrega os livros sagrados ou morre. O pessoal morria. Aí tinha como que é o nome? Os traditores, né? Que eram os que entregavam mesmo, traíam Jesus Cristo. Falar, não, vou só entregar um livro, né? Vou só falar onde está escondido e está tudo bem. E existiam também, né, Impressionante. os traidores nossos, né? Que entregavam mesmo os livros sagrados. E interessante que depois da liberdade de culto e com as novas perseguições, a Igreja Católica continuou sendo a única instituição romana até os dias de hoje. E ela foi a maior desde o início, desde esses tempos, a maior divulgadora e promotora da cultura. Porque é ela que tinha o quê? O poder do quê? Do conhecimento. Ela que propagou o conhecimento. Então, a conversão. Por isso que depois, já iniciado a Idade Média, a conversão Como que é o nome daquele imperador? A conversão do Clovis foi extremamente importante para a Europa e a França, por causa da mãe dele, da esposa dele. A esposa de Clovis, que era cristã e que rezava e queria que ele se convertesse.
Isso foi extremamente importante, essa conversão, essa difusão da cultura e o conhecimento para as futuras gerações, para o futuro emancipação dos países, né? Enfim, é, Maravilha. muito bem. Se você quiser fazer a oração final, Maicon, agradeço, tá? Muito obrigado novamente, viu? Eu que agradeço. Fique com Deus, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Boa noite aí, abraço. Boa noite. Obrigado, gente.